Isolamento e quarentena. Essas são duas medidas de saúde pública importantíssimas para reduzir a disseminação de doenças infecciosas. Inclusive, são dois termos que ficaram bastante conhecidos no contexto de pandemia da Covid-19. Porém, nós temos algumas diferenças importantes entre esses dois termos e você vai entender isso agora neste vídeo. Neste vídeo, nós vamos ver apenas um resumo, mas se você quiser ter o estudo completo deste tema, além de todos os outros conteúdos da biossegurança, você pode ir para o nosso site e conferir o nosso e-book com o estudo completo deste tema. São 91 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 100 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar, sem dúvidas, sobre biossegurança e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Inicialmente, eu vou te trazer a definição de isolamento e quarentena. Essas definições vêm justamente de uma lei que foi instituída para trazer medidas de enfrentamento das emergências de saúde pública de relevância internacional, e é uma lei que foi publicada justamente no contexto da pandemia da Covid-19. De acordo com essa lei, você tem lá que o isolamento é definido como a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Você pode entender também como propagação da doença, né? Trazendo esse conceito aqui de uma forma mais geral. Observe que dentro dessa lei, o conceito de isolamento não fala só de pessoas, né? A gente percebe também que fala de bagagens, meios de transporte, mercadorias. No caso aqui, a gente vê que o isolamento é a separação dessas pessoas doentes ou contaminadas. Então aqui a gente já está falando de uma situação em que há uma infecção, há uma doença instalada, né? Há uma contaminação, portanto, existe o risco aqui de propagação, de contaminação da doença. Lá na lei, nós temos também a definição de quarentena, que foi definida como a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou também de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Então, observe que na definição de quarentena, a gente está falando de pessoas com suspeita de contaminação. Essas pessoas ainda não estão contaminadas, diferente do que a gente viu no isolamento, que já fala realmente de uma doença, né, ou de uma infecção realmente instalada. Então, traduzindo em outras palavras, para ficar mais claro para você, o isolamento é a separação de uma pessoa que está doente de outras pessoas que não estão doentes, justamente para evitar que a doença se espalhe. Esse isolamento pode ser domiciliar, pode ser que essas pessoas fiquem isoladas em casa, e também nós temos os casos em que é necessária a hospitalização, principalmente se forem pessoas que estão gravemente doentes. No caso da hospitalização, nós podemos inclusive ter o paciente sendo internado em um quarto privativo, onde ele não vai ter contato, né, com as outras pessoas que não estão infectadas ou que estejam saudáveis. Geralmente, o isolamento é uma medida implementada para aquelas pessoas que testaram positivo para alguma doença infecciosa ou transmissível, que foi o caso da Covid-19. Nós temos também o isolamento para os pacientes com tuberculose. Então, esse isolamento pode ser tanto no nível domiciliar, hospitalar ou até mesmo num centro de isolamento. Diferente disso, a quarentena é a separação das pessoas que tiveram contato com algum agente infeccioso ou que foram expostos, né, a alguma doença infecciosa, mas são pessoas que ainda não estão doentes. As pessoas em quarentena geralmente ficam em casa, mas também, claro, a gente pode ter a necessidade de hospitalização nos casos mais graves. A quarentena é, então, a separação daquelas pessoas que tiveram contato com uma doença infecciosa, mas ainda não apresentam sintomas, ainda não estão de fato doentes. Geralmente, a quarentena tem uma duração média de 14 dias, que é justamente o tempo de incubação da maioria das doenças. Se você tem dificuldade de entender o que é incubação,
tem um vídeo aqui no canal onde eu explico para você a diferença entre períodos de incubação e períodos de latência, e lá nesse vídeo você vai entender com facilidade também essa questão. Se você não assistiu, eu vou tentar deixar para você em algum lugar aqui da tela o link para você também conferir este vídeo, que é muito importante. São dois conceitos também bastante utilizados dentro da epidemiologia. Da mesma forma que o isolamento, a gente vai ter várias possibilidades para a realização da quarentena. Ela pode ser feita em casa, pode ser feita até mesmo num hotel, como a gente teve vários casos no contexto de pandemia da Covid-19, ou até mesmo em um centro de quarentena, que a gente pode ter também sendo estabelecido aí numa situação de emergência de saúde pública, principalmente quando há uma relevância, né, internacional daquela doença. Então guarde bem isso. A principal diferença entre isolamento e quarentena é que o isolamento é recomendado para as pessoas que estão doentes e a quarentena é recomendada para as pessoas que foram expostas a uma doença. Uma outra diferença também entre isolamento e quarentena está na obrigatoriedade. O isolamento geralmente é obrigatório e a quarentena geralmente é opcional. Porém, é claro que em alguns casos a quarentena pode ser obrigatória, principalmente quando a gente tem um surto de uma doença infecciosa, que foi o que aconteceu no contexto da pandemia da Covid-19, né? Na época, a quarentena foi uma medida obrigatória justamente para evitar a propagação, a disseminação dessa doença. Tanto o isolamento quanto a quarentena são medidas importantes de saúde pública para evitar a contaminação, a disseminação das doenças infecciosas. O isolamento é especialmente importante para proteger pessoas vulneráveis, como idosos e crianças. A quarentena também é eficaz para reduzir a disseminação de uma doença, especialmente se essa quarentena for realizada em massa. Outra curiosidade que eu preciso trazer para você nesse vídeo é sobre o isolamento reverso. O isolamento reverso, também conhecido como isolamento protetor, é uma medida de controle de infecção para proteger aquelas pessoas que estão com o sistema imunológico deprimido ou debilitado. O isolamento reverso está indicado para as pessoas que fazem tratamento de câncer, que receberam transplantes de órgãos ou para aquelas pessoas que tenham outras condições que deprimem o sistema imunológico. No caso do isolamento reverso, o paciente é isolado de outras pessoas para reduzir a sua exposição a agentes infecciosos. Isso pode ser feito em uma sala individual ou em uma unidade de isolamento especial. Qualquer pessoa que entre na sala de um paciente que está em isolamento reverso vai ter que fazer o uso de luvas, avental e máscara, que são precauções de contato. Também precisarão fazer higienização das mãos, e essa sala onde está o paciente em isolamento reverso também vai receber vários cuidados justamente para evitar a presença de agentes infecciosos. O isolamento reverso é ainda bastante questionado em relação à sua eficácia, quanto à proteção, né, dos pacientes imunodeprimidos das infecções, e principalmente também por ser uma medida que pode trazer repercussões negativas, psicológicas e sociais no paciente. No Brasil, a gente ainda não teve essa proibição, mas em alguns países, como nos Estados Unidos, o isolamento reverso já foi, inclusive, abolido, justamente por conta desses questionamentos. Agora você já sabe qual é a diferença entre isolamento e quarentena. Mas, como eu falei para você, neste vídeo nós vimos apenas um resumo. Se você quiser se aprofundar sobre este conteúdo, além de todos os outros temas da biossegurança, você pode ir para o nosso site e conferir o nosso material. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos e me siga para novas dicas.